Meu nome é Vitória Simon e hoje nós iremos entrevistar mais uma convidada do nosso projeto Elas por Todas. Oi, eu sou a Bárbara Bencato e a entrevistada de hoje é a Milene, nossa psicóloga ali do campus Sharecats. E eu queria, Milene, que tu te apresentasse um pouquinho para o pessoal, falasse o que tu faz, né, a tua formação. Então tá. Então, primeiro, um oi para vocês, um agradecimento por estar aqui, principalmente porque é um projeto que eu acho muito bacana, assim, procuro prestigiar sempre que eu posso, né? Me orgulho muito de vocês, da organização de vocês, dessa coisa do trabalho em equipe, que eu acho que vocês também deixaram isso muito vivo. Então, eu sou a Milene Petraco, Milene Mabilde Petraco, né? Para não posso deixar as mulheres de fora, né? Herdei esse sobrenome da minha mãe, Milene Mabilde Petraco, sou psicóloga, sou psicanalista, né? E com muito orgulho, psicóloga do IFE há 12 anos, tenho muito orgulho disso, né? Foi um desejo, assim, que eu realizei, porque era algo que eu queria muito, é trabalhar onde eu tô. Né? Então, eu trabalho com pessoas, trabalho no IFE e trabalho na minha clínica privada, assim, mas nesses dois lugares, né, eu trabalho com vidas, com pessoas, e é isso que me faz feliz e é nisso que eu acredito. Milene, quando é que tu notou o interesse pela área da psicologia, assim, na tua vida? Nossa, que pergunta difícil. Mas eu acho que, claro que daí eu vou trazer uma questão que não é profissional, mas acho que na minha área a gente nem tem como, na verdade eu não entendo que a gente separe isso em nenhuma área, né, mas começou por uma questão pessoal, porque eu estava na adolescência, eu estava vivendo um período de crise, de conflito, de não saber o que eu queria, né, e se somou a isso uma questão familiar, assim, de separação dos pais, que hoje, acho que eu vejo essa galera jovem lidando com isso muito melhor, mas na minha geração, a gente tinha um olhar até na escola, tipo, aquela fulaninha ali é filha de pais separados, né, e olhavam pra gente com um olhar de, enfim, que a gente poderia ser um aluno problema por conta disso, né, e eu digo isso com muita tranquilidade hoje, porque eu acho que isso compõe a profissional que eu sou, e não é por acaso, assim, que eu amo trabalhar com adolescentes, né, é a coisa que eu mais amo fazer, atendo, na verdade, várias faixas etárias, mas essa é uma identidade profissional que eu acabei construindo e que tem tudo a ver com a minha história. Então, nessa época, eu nem fazia cursinho nem nada, mas eu acabei indo buscar uma terapia para mim, em função dessas questões, né? E foi um processo que foi tão significativo na minha vida que aquilo me fez despertar, né? E eu me lembro que uma das questões que eu trabalhei com a minha psicóloga na época era o que fazer profissionalmente, né? Eu disse, tu precisa me ajudar a pensar, porque realmente isso é hoje uma questão que eu também me vejo podendo escutar as pessoas e ajudar de alguma forma, né? Porque é um desafio enorme a gente poder chegar numa fase da vida que é turbulenta, que a gente se vê diferente com o nosso corpo, que a gente se vê diferente com as responsabilidades que a sociedade põe, né, na nossa frente, e que a gente precisa decidir e preferencialmente não falhar na decisão, né, porque geralmente se a pessoa escolhe uma coisa e não dá certo, também tem essa coisa de parece que a pessoa foi, enfim, foi frustrada, ou não vai dar certo naquilo, e não tem nada a ver, né, às vezes a gente precisa experimentar uma escolha e outra para poder decidir. E aí eu me lembro que ela me ajudou muito nisso, e apareciam ali várias questões que não tinham necessariamente a ver com psicologia, né, uma das coisas até tinha a ver com, mas todas elas com as áreas, mais das áreas humanas, assim, e dessa área da saúde, do cuidado com o outro, né. E aí foi um processo, assim, eu nem sei dizer para vocês, que eu me lembro que o primeiro vestibular que eu me inscrevi, eu me lembro que eu fiz a inscrição para o vestibular na URGS em enfermagem, né, e se tu me perguntar, vocês me perguntarem hoje, Milene, acho uma profissão lindíssima, de forma alguma eu estou desmerecendo isso, acho lindo, admiro demais, mas eu jamais conseguiria, né, e tanto que eu me inscrevi e eu não fui prestar o vestibular. Eu me lembro que a minha família ficou, mas como assim? Não, mas eu não vou, não é isso que eu quero. E aí eu fui atrás do que eu queria, que era psico mesmo, e, e lá eu me encontrei de uma forma, assim, acho que isso é importante dizer, até como um exemplo para outras
pessoas e para outras mulheres que às vezes se debatem nessa dúvida, né, e que a gente pode sentir dúvida, a gente pode errar, e depois a gente, em algum momento, a gente vai se encontrar, né, e quando a gente se encontrar, a gente vai saber, porque eu me lembro que eu nunca tive essa exigência, assim, por parte de ninguém, de que eu tinha que aprovar em tudo, de que eu tinha que ser uma aluna excelente, dedicada, enfim, mas eu acabei sendo isso, né, e não foi algo que foi pedido, nem que foi mandado por ninguém, foi por um desejo meu, porque realmente eu estava fazendo algo que eu amava, que eu amo até hoje. Qual foi o teu maior desafio, assim, na tua carreira para seguir esse curso? E durante o curso? Durante o curso, acho que um desafio bem importante, assim, porque a psicologia é uma área super ampla, agora, mais do que na época que eu fiz a minha graduação, né, e um leque enorme de possibilidades, tanto de possibilidades de atuação, né, a gente sabe que tem psicólogos, por exemplo, trabalhando, liderando equipes no sentido organizacional das empresas, né, tem psicólogo que faz só essa parte mais, assim, de seleção de pessoal, de treinamento, tem psicólogo que trabalha em hospital, em escola, em hospital, em vários âmbitos do hospital, né, com várias faixas etárias, tem psicólogo que trabalha em posto de saúde, em projetos comunitários, e outras tantas coisas que eu poderia dizer aqui para vocês, né. E fora isso, tem uma diversidade de linhas teóricas, né, então até a gente poder se encontrar e decidir que caminho a gente vai, é um processo muito bonito, né, mas ao mesmo tempo também é desafiador. E nesse sentido, acho que é uma coisa legal, assim, de dizer, de compartilhar com vocês, que eu sempre, durante a faculdade, eu sempre quis experimentar de tudo, eu queria aprender tudo. Ah, mas é cognitivo comportamental. Não, vamos lá, quero saber. Como é que é? Ah, é psicologia comunitária, psicologia do trabalho, quero saber. Sabe, eu sempre tive esse olhar curioso, porque é uma área que realmente é apaixonante para mim. Mas acho que um dos desafios foi poder decidir, então, que caminho eu ia seguir, né? E uma outra questão que eu acho que também compõe, assim, quem eu sou hoje, é que na época que da minha formação tinha um olhar para o psicólogo que era muito mais clínico. As pessoas eram formadas na faculdade para abrir seus consultórios ou para trabalhar numa clínica e atender pessoas na modalidade de psicoterapia ou de análise, enfim, né? E claro que já tinha um movimento da psicologia, assim, atuar mais na questão social, política, que eu acho que hoje é muito mais forte do que na minha época. Então, uma das coisas que eu tive que lutar contra era isso. Eu estudava na PUC, é uma faculdade que na minha época era super elitizada, né? Pouco politizada. Acho que hoje é diferente, não muito, mas é diferente. E aí eu me lembro que eu queria muito trabalhar, eu queria poder ganhar meu dinheiro e na época eu não tinha, entende? Se eu quisesse fazer alguma coisa por mim, eu nunca tive isso, assim, eu sou de uma família consideravelmente, assim, privilegiada desse ponto de vista, mas os meus pais sempre foram pessoas muito, até com uma posição política, ideológica, enfim, muito forte nesse sentido, então não tinha essa, tipo assim, porque tu passou no vestibular, tu vai ganhar um carro, né? Nunca teve isso. Eu fui comprar o meu carro quando eu pude pagar, né, e poder sustentar aquilo. Então, eu queria muito trabalhar. E aí, eu me lembro que eu tinha feito na época, a gente largava currículo, eu larguei um currículo na prefeitura de Porto Alegre. Nós tínhamos se passado 2 anos e não tinham me chamado, e aí eu já tinha procurado em outros lugares, eu tinha feito estágios voluntários também, porque eu queria também experimentar essa parte prática da minha formação para dar sentido a tudo aquilo que eu estava estudando, né? Mas aí, eu me lembro, assim, foi um dia que eu nunca mais vou esquecer, que me ligaram da prefeitura e disseram, tem uma vaga aqui para ti. E foi uma felicidade, assim. Eu me lembro que meu salário era 400, não me lembro que moeda era, mas eu me lembro que aquilo também me deixou, assim, muito feliz. Imagina, eu vou ganhar 400, né? Eu gastava quase metade no transporte, assim, na alimentação, mas não era isso que mais importava, né? E aí, como é que foi esse trabalho? Era um trabalho num projeto da Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Judiciário. E foi uma coisa super inovadora, assim, porque o que acontecia? Até então, um adolescente, por exemplo, se ele cometesse um ato infracional, tipo, ele pichasse uma parede, ou ele quebrasse o orelhão da escola, ou ele estivesse fazendo aviãozinho para o tráfico, né, ele ia ser tratado
juridicamente. Geralmente eles iam para, hoje é FASE, mas na época era FEBEM, né? E esse projeto foi um projeto para tornar essas medidas educativas, para tornar essas medidas realmente uma experiência de vida para essas pessoas, que elas pudessem se transformar de alguma forma. E o lugar onde eu trabalhei era um lugar na zona norte de Porto Alegre, um lugar que até então eu nunca tinha explorado aquela parte da cidade, isso também foi interessante. E o nosso trabalho era dentro de um centro comunitário de uma região de Porto Alegre extremamente pobre, né? E eu me lembro que em vários momentos eu ficava pensando, mas o que eu estou fazendo aqui? O que aqui tem da psicologia e que diálogos eu vou poder traçar entre essa realidade duríssima? E eu me lembro que eu pegava um ônibus, eu saía de lá e eu comia alguma coisa no próprio transporte ou dentro da faculdade, mas eu me lembro que eu saía de um lugar que era super pobre, era carente demais, para uma outra, e eu chegava lá e eu me sentia um ET. Durante muito tempo eu me debati com isso, sabe? E um dos exemplos, assim, que eu me lembro que eu fiquei muito chocada, assim, porque a gente tinha uma parte que era essa, de atender o adolescente, e tinha uma parte que tinha a ver com o próprio serviço social, assim, que era poder dar dignidade para aquelas pessoas de cesta básica, de um auxílio, né? E eu me lembro que confeccionavam documentos para as pessoas que não tinham. Então, tinha uma mulher que era mãe de um adolescente que não tinha documentos, e aí, bom, então tá, a gente vai te mostrar como é que é, tu vai lá, tinha um vale, assim, para fazer a identidade dela. Imagina uma mãe de família, assim, de vários filhos, e ela nunca tinha um documento de identidade. E aí, eu não entendi o que acontecia, que vira e mexe ela voltava para fazer, porque tinha se perdido a identidade, né? Como uma pessoa perde a identidade tantas vezes? Aí a gente, numa das visitas domiciliares que a gente fez, a gente viu que quando era na época numa chamada Vila Dique, que tem em Porto Alegre, que era atrás do aeroporto, e quando chovia, as casas iam todas, ficavam embaixo d'água, na verdade, embaixo d'água, do esgoto também, né? O cheiro era super forte, assim, de esgoto, e então as coisas se perdiam, né? E isso foi uma coisa, assim, que me marcou muito, assim como a primeira audiência de um adolescente que estava sendo julgado, que eu assisti como técnica, que estava ali acompanhando o caso, e que a mãe diz assim para o juiz, não, doutor, o senhor dá mais uma chance para ele, porque agora a gente está indo morar numa casa que tem até chuveiro, né, ele vai poder tomar banho no chuveiro. Então, vocês imaginam, assim, ao mesmo tempo a loucura que eu, que era jovem, vivia, porque eu estava num ambiente que tinha toda essa coisa, mas que também tinha um olhar super humanizado das pessoas que estavam trabalhando ali e que formou a Milene hoje. Eu sou parte disso, né? E ao mesmo tempo eu ia para a PUC, onde eu via desfilar a bolsa, não sei, da marca tal, sabe? E as pessoas competirem pela roupa mais bonita, assim. Então, isso foi uma coisa que foi muito difícil para mim, né? Eu sofri um monte com isso, mas ao mesmo tempo isso me fez definir, assim, o que era que eu queria fazer da minha vida, né? E não é por acaso que eu tô nesse lugar que eu tô hoje, assim, né? E eu me lembro que quando eu decidi, assim, eu vou morar em Charqueadas, e eu não, na época eu ainda nem trabalhava no IFE, teve um olhar de tanto as amigas e colegas de dizendo, tu nunca vai te adaptar num lugar lá, porque tu mora aqui no meio, né? Eu morava numa região de Porto Alegre que era super movimentada e que era, tinha muitas coisas, serviços disponíveis que aqui não tem, né? Mas eu cheguei aqui, eu me apaixonei por esse lugar, daí eu brinco que hoje eu já me considero charqueadense. E aí, então, depois que veio a história do IFE, assim, que eu até posso contar também para vocês, se vocês quiserem saber, querem saber. Porque, assim, eu vim morar aqui porque encontrei o meu marido, né, e na época o meu marido o meu marido é dentista, também trabalha na área da saúde, mas ele já tinha mais tempo de profissão, então a gente ficou pensando se ele ia ou se eu vinha, e a gente achou que, bom, ele já tinha o consultório dele aqui, e eu tinha muita vontade, né, eu nunca fui uma pessoa apegada a essas coisas de cidade grande, assim. E eu me lembro que quando eu vim, no começo eu não conseguia dormir por causa do silêncio. Eu pensava, gente, que silêncio, não consigo dormir assim, né? Eu morava numa esquina de Porto Alegre que é uma convergência de 3 hospitais, então passava ambulância, às vezes tinha carro que batia um no outro, de noite a gente escutava lá do 12º andar aquilo, né? Coisas ridículas até, assim, mas o volume da TV era altíssimo por conta do som da cidade, né? E aí quando eu cheguei aqui eu me deparei com
é uma outra relação com o tempo e com o espaço, né? Mas durante muito tempo eu tinha que enfrentar esse Vitória, Expresso Vitória, que brincam que é o Expresso Derrota, né? Para ir trabalhar, porque esse projeto, isso é uma coisa legal, assim, eu fui estagiária desse projeto, e quando eu me formei, eles me chamaram para ser coordenadora de lá. E foi uma coisa, assim, para mim, foi além de eu poder me formar e já estar empregada, assim, um reconhecimento do meu trabalho, que eu acho que, como eu fazia com muita paixão, eu acabava fazendo muito bem, assim, sabe? Eu fazia de corpo e alma aquilo. E aí, então, a coordenação desse projeto ficava na sede da Faculdade de Educação da URGS. E, então, já ali, tinha uma coisa minha, eu quis estagiar numa escola, quando eu estava na faculdade, depois eu participei desse projeto, e lá era um lugar onde a psicologia e a educação estavam completamente entrelaçadas, assim. E isso fez muito sentido para mim, me realizou muito, mas, claro, eu tinha uma questão que era de logística, que me cansava muito de pegar esse ônibus todo dia e ter que enfrentar essa estrada, né? Então, eu sempre dizia para o meu marido e para as pessoas que conviviam comigo, o meu sonho é poder trabalhar perto da minha casa. Até que surgiu a vaga na época, o IFE era Cefet, eu entrei, o meu primeiro crachá do IFE, acho que eu até tenho ele aqui para mostrar para vocês, é esse, né? E aí, depois, em seguidinha, já se tornou IFE Sul, ó, e aí foi mudando, depois foi modernizando, né? Mas aí, por um feliz encontro, um primo do meu marido era servidor do IFE, e rolou o concurso de psicologia, ele, lembrou de mim, né? E eu me lembro que quando ele me avisou, eu nem sabia exatamente o que era, eu não sabia. Mas eu disse para as pessoas, eu digo, me esqueçam agora, porque eu vou estudar para esse concurso. Eu me lembro que era uma vaga, né? Não tem mais churrasquinho no final de semana, não tem caminhada na praça. E eu realmente, eu me foquei muito nisso. E essa vaga foi minha, né? Porque eu acho que eu estava muito desejante disso, assim. Não poderia ter sido diferente, sabe? E eu me lembro de entrar ali e ter esse olhar de estranhamento, tipo, quem é essa aí que veio parar aqui, né? Que ela não tem um sobrenome conhecido, ela não conhece ninguém de Pelotas, da reitoria, né? Então, eu confesso para vocês, assim, eu amo trabalhar no IFE, mas foi um espaço que eu tive que cavar, às vezes, com uma certa força, assim, de conquistar um lugar, né? Porque tinha algumas psicólogas já que trabalhavam no campus Pelotas, eu acho que, se não me engano, em Sapucaia, mas elas faziam um trabalho que era a partir daquela realidade. Eu não tinha ninguém aqui que me dissesse, nenhuma chefia na época que me dissesse, Milene, o que a gente quer de ti é isso, a gente quer que tu, por exemplo, trabalhe mais com grupos, não, a gente quer mais que tu... Não tinha isso. E foi uma coisa que eu fui construindo com o meu jeito. Então, teve um lado que foi muito duro, foi muito difícil, mas o outro lado maravilhoso de eu poder ir dando os tons do meu trabalho a partir da cor das coisas que eu acredito, enfim, né? E a gente pode daí fazer muito mais, aquilo ter muito mais sentido, né? Então, eu sou muito feliz, diferente de muitas pessoas, eu não estou julgando, assim, muitas pessoas que fazem concurso para cá por uma questão de conveniência, ou porque, enfim, eu vou fazer aqui, depois eu vou me transferir, eu não julgo ninguém, eu só estou dizendo que eu fiz querendo estar aqui nesta cidade, nesse lugar, e ajudando a essa comunidade, né? O que tu acha que a maternidade mudou no teu modo de trabalhar, de ser psicóloga, principalmente para assim, para os alunos, né? Nossa, Bárbara, isso muda tanto, né? Acho que tem uma coisa importante, assim, primeiro, já se teve muita ideia de que para a gente ser uma grande mulher, ou para a gente ser uma mulher completa, eu acho horrível essa palavra, porque a gente nunca é completo, que a gente precisava maternar, ser mãe, né? E eu não sei se eu acredito nisso, acho que não. Tem grandes mulheres que não são mães e que não querem ser mães, e acho maravilhoso que eu possa dizer, não quero isso porque isso não é minha praia, não serve para mim, né? Eu tinha essa certeza que eu queria muito, 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 e eu me lembro que tinha uma brincadeira até na família, assim, de que, não, vocês não vão ter mais, porque daí na época eu tinha feito, depois que eu saí da faculdade, eu fiz uma formação psicanalítica que durou 4 anos, depois eu fui para o mestrado, e aí eu tinha ideia do doutorado, então as pessoas pensavam assim, não, tu vai ficar estudando, e tu nunca vai, né? Mas aconteceu, não foi uma coisa que a gente super planejou antes, né? A não ser pelo desejo da gente de um dia isso acontecer. Mas eu me lembro que foi uma coisa muito maluca, assim, acho legal eu dizer isso para vocês, que eu tinha passado na seleção do doutorado, que era uma coisa que eu queria um monte,
e era na linha da psicologia social, que era também um desejo meu. Então, assim, é passar num lugar que tu quer muito, um objeto de estudo que também te seduz, né, que te deixa curioso, e eu passei na seleção, eu fiquei sabendo que eu passei em dezembro, e em fevereiro eu engravidei do meu primeiro filho. E eu me lembro que quando eu engravidei, eu fiquei muito, muito, muito feliz, mas eu fiquei com muito medo, porque eu pensava que eu não ia dar conta, eu pensava como é que eu vou fazer, e aí eu vou dividir aqui uma coisa que é muito doida, mas é que o meio acadêmico, ele produz essas coisas, né? Tem uma coisa de produtividade, de tu ter que publicar artigo, de tu ter que, o artigo não pode ser numa revista Qualis, não, tem que ser né? E eu me lembro que eu tinha vivido uma situação com uma colega, assim, da orientadora dizer para ela, tu não me inventa filho agora, porque agora o teu negócio é aqui, né? E eu me senti no dever de ir lá conversar com o meu futuro orientador e dizer para ele, até para na minha fantasia, eu teria que dizer para ele, para que ele pudesse, então, escolher. Ah, não, Milene, então, já que tu tem bebê na barriga, não. Isso acontece, tá, gurias? Isso não é só da fantasia da Milene, isso acontece. Assim como acontece nas empresas, que muitas vezes deixam de pegar uma mulher naquela vaga, porque sabe que aquele corpo denota a possibilidade de um dia gestar, né? Denota a licença maternidade. E eu me lembro que eu pedi, eu quero conversar contigo, e estava toda a galera do grupo de pesquisa ali, ele disse, não, pode falar, eu disse, não, mas eu precisava falar só eu e tu, né, porque eu não tinha intimidade ainda com ele. E aí a gente entrou na salinha ali que ele fazia as orientações e tal, eu disse, eu preciso te contar uma coisa, não sei nem como é que eu vou te falar, mas eu tô grávida. Ele disse, Milene, isso é maravilhoso, esse vai ser o teu maior doutorado, esse outro aqui a gente dá um jeito, mas assim, eu fui muito feliz de ter encontrado essa pessoa, que é uma pessoa que estuda uma área e traz essa área nas suas relações da sua vida. O que a gente vê, às vezes, não é isso, né? As pessoas estudam algo que é extremamente humano, mas, às vezes, na vida tem uma outra postura. E foi o que aconteceu, né? Meu filho fez o meu doutorado comigo, eu viajava, assim, e cada vez que eu ia, vinha, minha barriga ia crescendo, crescendo, crescendo. Mas a maternidade muda a gente até numa concepção, que eu acho que a gente tem vendo uma cultura, uma moral cristã, né, e eu não estou fazendo julgamento disso, mas eu estou dizendo que a gente sempre penaliza, assim, se uma coisa, né, eu lembro lá do exemplo primeiro que eu dei para vocês da minha adolescência, então se ela é uma aluna rebelde, então é porque os pais, a família é desestruturada, só pode, os pais, a mãe não soube cuidar dessa criança, né, especialmente sobre a mulher, acho que se alguma coisa falhou no filho, a tendência é que a sociedade cobre isso da mulher, né? Então, eu tinha isso muito presente e acho que isso me permitiu também olhar para essas mães que circulam na fala das tantas pessoas que eu atendo, não no sentido de demonizar e nem culpabilizar nenhuma delas, mas de poder entender que elas são parte também desse tecido social maluco que exige que a gente produza, que a gente faça ciência, que a gente, né? Tu tem que ter sucesso, tem que estudar, não sei o quê, mas tu também tem que ser mãe, tu também tem que te submeter às ordens, às vezes, por vezes perversas ou machistas, né? E os meus filhos me ensinam todos os dias, né? Todos os dias, agora, mais do que nunca, assim, de essa coisa da gente poder viver viver a vida naquilo que é possível, né? Que a gente, depois que a gente vai crescendo, a gente vai sempre colocando e ser tal coisa, eu vou. E a criança não tem isso, porque ela tá ali, né, quase como uma argila que é muito maleável, assim. Mas eu também estou muito aberta para poder aprender com eles, assim, né? E eles são as minhas riquezas, assim. Mas aí vou falar um exemplo para vocês de uma coisa que mudou profundamente em mim. Uma das coisas que eu trabalhei foi numa UTI neonatal, né? Eu atendia bebês e atendi os pais dos bebês, muitas vezes os bebês que vinham a óbito, eu tinha que fazer toda uma coisa de acolher aquela família, eu amava trabalhar com aquilo, meus olhos brilhavam cada vez que eu chegava lá naquele lugar que eu tinha que me paramentar com máscara, com luva, e depois que eu tive meu filho, eu nunca consegui imaginar como é que eu faria aquilo de novo, né, eu não conseguiria mais, então eu acho que muda, né? Assim como outras experiências também mudam a gente.
quais foram os projetos, as coisas que tu tocou, assim, durante a quarentena, em questão, né, do IF, enfim. Nossa, foi um grande desafio. Foi um grande desafio, porque quem me conhece sabe, assim, eu sou muito afetiva com as pessoas, né? Eu sou uma pessoa que prezo pelo olhar, pelo abraço, pelo espaço onde a gente se sentir acolhida naquele espaço, né? Então, mesmo a minha salinha do IF lá, que não é um lugar tão... Não é como eu gostaria, porque depende de recurso, de uma série de coisas, mas eu procuro fazer daquele lugar um lugar acolhedor, né? Onde a pessoa se sinta, de alguma forma, assim, à vontade para poder dividir a sua vida, né? As suas questões. Então, esse foi um grande desafio, porque eu não tenho mais a poltrona fofinha, eu não tenho mais a florzinha no vaso, nem, até tenho uma aqui atrás, né, mas é diferente, né, a gente está mediado pela tela, assim, mas acho que a minha profissão também é isso, assim, né, é a gente poder aprender e viver aquilo que é possível, né, aprender a viver o possível sem ficar, não que a gente não possa lamentar e se indignar e lutar por aquilo que a gente acredita, né, mas quando eu vi que isso aconteceu, eu pensei, bom, eu não posso deixar de fazer meu trabalho. Como é que eu vou fazer, né? Eu me lembro que na época tinha uma discussão de que, os psicólogos do IF não podem dar o telefone pessoal, enfim. Eu já tinha dado, eu já estava falando com os alunos pelo WhatsApp, entende? Às vezes me perguntam, mas eu posso? Não, chega como tu puder, se tu quiser mandar um e-mail, tu manda e-mail, mas o que importa é saber que eu tô aqui, que eu vou tentar acolher tudo que chegar, né? Dentro daquilo que é possível, né? Mas acho que isso mudou muito, e aí eu tive que ir pensando outros dispositivos de trabalho, assim, a roda de conversa, que é um projeto que aconteceu durante o ano passado, né, agora, acho que vem, depois que eu estou agora numa atuação junto com os alunos do primeiro ano, isso é uma coisa que, assim, está me deixando muito feliz, porque vocês não imaginam o quanto eu batalhei, eu sonhei com esse momento, porque eu acho que a psicologia dentro da escola, ela não pode estar só fechada numa salinha para atender questões individuais, mas ela tem que estar no todo, nesses diálogos que a gente tem, que são tão ricos, né, de troca, de poder, daqui a pouco, eu coloco uma coisa, a Bárbara entende, a Vitória traz a posição dela, e esse mosaico que a gente compõe quando a gente está no coletivo, que no individual a gente faz, mas é de uma outra ordem, né. Então, acho que eu acredito muito nessa coisa preventiva da saúde mental dentro da escola, e eu batalhei muito, só que daí, como eu sou técnica, não, mas técnico não pode dar aula, bom, mas aí, vocês imaginem toda a formação, eu não me considero melhor do que ninguém, mas eu sou uma pessoa que busco estudar até hoje, né, então por que eu não posso partilhar isso com os alunos? E aí, veio essa disciplina, que é um fruto dessa gestão agora do IF, que é uma disciplina de iniciação acadêmica, dividida com outros colegas, mas onde eu vou poder trabalhar essas questões de autoconhecimento, de trabalho em equipe, né, de como lidar com as características e as diferenças de cada um no grupo, e eu estou muito feliz, mas ao mesmo tempo eu pensei, poxa, quando eu ia para a sala de aula, veio essa pandemia chata, né, e vai ter que ser pela tela, mas tudo bem, eu acredito muito, assim, no poder da palavra, né, a palavra, ela é poderosa, sim, ela é poderosa para curar, ela é poderosa para fazer doer, e ela é poderosa para ultrapassar as barreiras, assim, né, a palavra, ela não tem limite, assim, e onde tem palavra, tem possibilidade de transformação, então, por que não, né? Às vezes eu me embanano ali com a tecnologia, mas acho que isso é o de menos, assim, quando a gente está disposto a fazer alguma coisa, a aprender, a gente aprende o que a gente quiser, né? Não tem limite, não tem essa coisa, mas tu é menina, tu vai mexer na graxa, por que não, né? E acho que a geração de vocês é muito mais potente disso, porque é muito mais consciente, socialmente consciente, politicamente consciente, aí pode mudar muito mais, né? A mulher pode estar em qualquer lugar, a mulher pode fazer o que ela quiser, né? Claro, com esses ajustes aí, né, de ter que se adequar, daqui a pouco é o filho, enfim, o momento da vida que a gente está, que tem momentos que são diferentes, né, mas eu tenho feito isso, fora os atendimentos individuais, né, aos alunos e sendo, assim, um serviço de apoio realmente à comunidade. Agora a gente passou por essa situação super triste de perder esse colega, né, e eu me senti responsável, assim, pelo cuidado, pela saúde de toda a comunidade do campo. Então, é um monte de coisa, né? Tu vê que na pandemia... Agora, como tu falou, né? Na pandemia a gente está muito fragilizado,
é um ano já de quarentena, de pandemia, e como é que foi, assim, essa procura dos alunos, o aumento, né, com certeza, das pessoas fragilizadas, tudo mais. Vocês sabem que tem uma coisa muito interessante, eu já brinquei, assim, um dia eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. Os alunos chegam, eles se vocês sabem porque vocês também vivem isso, né? Vocês se transformam visivelmente, não é só no corpo, mas é na concepção sobre o mundo. Isso às vezes traz embates dentro das famílias, porque daí assim, bom, mas meu professor de filosofia me disse que, né? E aí vocês começam um outro olhar, uma outra construção. Eu acho muito maluco, assim, que os alunos chegam no primeiro ano, eles têm certo medo, eu acho, de mim, ou do que eu acho que a psicologia também, de alguma forma, fomentou isso durante muito tempo, daquele olhar da senhora com uma echarpe no pescoço, preferencialmente, que fica só, fale mais, né? E vai analisando aquele sujeito que está ali. E, na verdade, a gente faz muito mais do que isso. O nosso papel jamais é julgar. Então, eu vejo que com o tempo, a própria minha presença na escola, e quando eu falo presença assim, tipo, na hora do intervalo eu tô ali, ou a galera chega ali na assistência para fazer alguma coisa burocrática, mas eu já puxo uma conversa, e as pessoas vão vendo, mas acho que essa mulher não é tão bruxa assim, né, acho que ela até pode ser legal. Mas o mais maluco é que daí os alunos chegavam no quarto ano e me procuravam, desesperados, porque Milene, eu vou ter que fazer vestibular, ou então, simplesmente, eu vou sair do IFE agora, o que vai ser de mim, né? Iam lá para tratar dessas coisas, e aí, quando a gente começava a trabalhar, assim, gurias, eu não sei quantas vezes eu ouvi isso. Milene, por que eu não te procurei antes? E aí, eu sempre me dando conta que essa minha presença lá nos primeiros anos, ela é importante também para isso, para ir criando uma outra cultura, porque as pessoas, ainda hoje, 2021, tem gente que diz, não tô louca nem nada para ir em psicólogo, né? Ou bem capaz que eu vou falar os meus problemas para uma pessoa estranha que nem me conhece, né? Então, eu comecei a ver que a minha presença no campus, e daqui a pouco o fato de eu conversar com um aluno e ele dizer para o outro, não, mas olha só, eu fui, quem sabe tu procura, a Milene é legal e tal, né? E hoje em dia, eu posso dizer que já tem uma mudança, porque os alunos já no primeiro ano, às vezes, procuram por conta própria, não porque o pai procurou, pediu, né? Claro que na quarentena teve um incremento disso, porque é visível que as pessoas estão sofrendo, né? A gente ainda tem situações, assim, isso me preocupa demais, assim, de alunos que não são eles nos seus espaços familiares, ou por uma questão de orientação sexual, ou de identidade até espiritual, religiosa, ou política, ou sei lá, às vezes por segredos e traumas de família mesmo, né, que são coisas que não são faladas, mas nem por isso elas deixam de fazer efeito, e as pessoas hoje se sentem mais livres, eu acho, para procurar, né, então, eu acho que se teve uma coisa, assim, bem entre aspas, de bom, é que essa pandemia também dá uma dimensão para a gente da importância da gente cuidar dessa parte de nós, que é escondida, que a gente não pode tocar, que não tem tamanho, não tem cor, não tem preço, não tem valor nesse sentido, mas que é algo que muda completamente como a gente vai estar para enfrentar a vida, né? Que é a saúde mental. Então, acho que se isso serviu para ensinar alguma coisa, um dos ensinamentos é esse. Se a gente não tá bem aqui dentro, né? Aqui dentro do peito, assim, nada, a gente pode, porque às vezes tem um discurso dos pais assim, mas por que agora deu para isso? Ela tem tudo. Tá, mas tudo o quê? Tudo é ter uma casa, é ter uma família, é ter condições materiais? Não, a vida é muito mais que isso, né? Já dizia a música dos Titãs lá, a gente não quer só comida, a gente quer diversão, a gente quer balé, a gente quer a vida como a vida quer, a gente quer viver, né? Então, eu acho que isso foi uma conquista, assim. Qual é a tua maior realização na tua profissão? Ai, a minha realização é todos os dias, assim. É poder ouvir alguém me dizer, Milene, eu nunca falei isso pra ninguém, mas me sinto confiante em falar pra ti, né? Ou é poder, às vezes a pessoa não diz, mas a pessoa, que eu acho que é muito mais significativo, a pessoa vive aquilo, que é poder, vamos pensar assim, alguém que chega super silencioso, eu não tô dizendo que não possa acontecer, porque eu acho que as pessoas chegam como elas podem chegar, né, mas quando essa pessoa precisa que eu muito ativamente pergunte e ela pouco fale, isso me diz um pouco dela, da condição dela de se colocar no mundo frente ao outro, né,
E quando esse processo começa a acontecer, isso é muito bonito, e a pessoa não precisa dizer, ela simplesmente chega e diz, olha só, hoje eu falei para minha mãe que tal coisa, e ela diz, né, é a pessoa se apropriando de si. Eu acho que esse é um bem, assim, que não tem nem como a gente dimensionar o valor que isso tem, né. Mas fora isso, é receber, assim, eu recebo muito retorno. Isso é uma coisa que é muito maluca do meu trabalho, que é um trabalho que ele é um tanto solitário, porque tem coisas que eu não tenho como dividir. Eu tenho que guardar aqui, né? Mas de muitas pessoas reconhecerem isso, né? Ou de até aluno egresso, assim, um aluno que é uma pessoa que agora está fazendo outras coisas da vida e está feliz e está produzindo e está tocando a vida dele. Ele diz, Milene, foi tão bom, né? Tu mudou a minha vida de alguma forma, porque me lembro que tu falou isso, falou aquilo. Então, às vezes, até essa lembrança, assim, e é muito bonito isso, né? Milene, eu ficava me debatendo se eu chegava a caminhar até a tua sala e eu voltava, né? Tem aluno que ficou com o meu cartãozinho ali, que chegou a amassar o cartão, pensando se ou não, e daí, tá, mas eu fui, e aquilo foi tão bom, né? E a gente poder conversar e para mim, assim, poder ver vocês, até vocês aqui, né? Não preciso atender individualmente, mas assim, eu vi vocês chegando no campus, né? Eu vi vocês menininhas, assim, com esse olhar que a Vitória diz, que é isso? Como assim laboratório tal? Eu tenho que sair dessa aula e ir para onde? Começa às 7h30, termina 12h15, mas não pode sair no portão sem mostrar, sabe, é tanta informação, é tanta coisa que vocês, à medida que vocês vão vivendo aquilo vai se tornando parte de vocês. Eu acho que é por isso, assim, que chega uma hora que é tão difícil de sair. Acho que essa fala dos alunos que eu vejo que é muito potente de afeto, assim, Milene, o que vai ser de mim sem o IFE, né? Porque o IFE é uma casa também, é muito mais do que uma escola. Eu acho que isso é um exemplo para todas as escolas, isso é uma coisa que eu acredito. A escola é muito mais do que aprender fórmula de Bhaskara, desenho técnico, por mais valioso que esse conhecimento seja. A escola é eu poder chegar, encontrar minha amiga, receber um abraço, eu estar num dia que, enfim, que a minha mãe não pode preparar uma coisa para eu comer, ou que eu estou sem grana e a minha amiga dividiu o pastel comigo, né? É tu chegar no banheiro e ver que teve uma aluna lá que teve a brilhante ideia de dizer, não, eu vou botar aqui uma caixinha de absorvente, porque eu sei que vai ter uma outra menina que daqui a pouco vai se ver, né? Então, olha quanta coisa, né? É a gincana, é o momento cultural, é aquele momento de receber os veteranos que recebem os bichos, né? É o momento da gente ver vocês abrindo as portas e voando, assim, porque vocês voam longe, né? Isso enche a gente de orgulho. Eu vejo que hoje tem alunos que são mães, que tem alunas que são universitárias, tem aluna professora já, ex-aluna que volta para o IFE para dar aula, né? E eu vejo os alunos comentando, Milene, tão legal, porque daí ela fala como alguém que já esteve aqui, né? Isso tem um simbolismo que não tem, ele é muito diferente, né? Então, esse papel da educação, ele é transformador mesmo, é lindo. Quais são as tuas inspirações? Alguém que tu acha muito incrível, que te inspira? Eu me inspiro em tanta gente, assim. Eu me inspiro muito na minha mãe, que é uma pessoa, assim, não é perfeita, longe disso, né? Essa história de mãe perfeita também não existe. Mãe não é demônio, mas também não é perfeição. Mas é uma mulher, assim, que soube um pouco romper com essa coisa machista de que mulher tinha que ficar dentro de casa, e ela sempre trabalhou na educação, então eu não poderia falar em inspirações sem falar nela. Acho que ela é uma inspiração para mim, por ter trabalhado também numa área que de alguma forma, né, dialoga muito com a minha, e até hoje, assim, ela é aposentada, mas ela é uma pessoa super ativista, assim, e muito esperançosa dessa área, assim, muito propositiva. E todas as pessoas, de alguma forma, sabe, os meus professores, cada um deles, assim, nas suas diferenças, mesmo que fosse para me mostrar, assim, aquela área que eu não quero seguir, eles também serviram, né? E os meus alunos, assim, eu chamo meus alunos, eu não sou professora, que na verdade são vocês, mas vocês são uma grande inspiração, né? Para mim, assim, de acreditar que o meu trabalho é importante, de acreditar que o mundo pode ser melhor. E eu não poderia também deixar de dizer, né, que tem 2 pequenininhos aqui que me inspiram todo dia, assim. Acho que se tem uma coisa boa de ser mãe, é isso, assim, que a gente tem que, de alguma forma, a gente é referência daquela pessoa, né. Nessa pandemia já teve vários dias que eu tive vontade de chorar, né, porque eu estava muito triste e tal, mas daí eu
Não que eu não chorei, né? Eu chorei quando foi preciso, eu chorei. Mas eu olhava para eles e pensava, não, mas só um pouquinho, tem dois pares de olhos aqui que me fitam o tempo todo a decifrar o que está se passando. Então, eu preciso refletir o que é possível de bom, né? Porque eu acredito muito nessa coisa doida, assim. A vida não existe sem a morte não existe sem a vida, a alegria não existe sem a tristeza e vice-versa, né? Então, tem a dificuldade, agora tem, mas tem a vida, né? E a vida vale a força da gente seguir, assim. E fora, assim, outros autores, daí são autores da psicologia, mas o Freud é uma inspiração, assim, dizem, mas isso é ultrapassado e tal, mas ele me inspira demais, né? E vocês imaginem que anteontem, eu estava pegando um texto dele que é de 1915, que se eu pegasse uma frase do texto e lesse para vocês hoje, vocês iam dizer, não, mas ele escreveu isso hoje, né? Então, acho que isso é muito legal, assim, a gente buscar sentido e buscar, principalmente, assim, contextualizar as coisas, né? Porque, às vezes, alguém fez aquilo de um jeito e deu certo, mas a gente não precisa só repetir, a gente pode criar outras coisas. Eu acho que se autorizar a fazer isso é muito legal. O que tu diria, assim, para as meninas que querem seguir o caminho da psicologia? Eu diria, assim, sabe, assim, uma esponja, não no sentido de que a gente tem que só pegar, mas a gente precisa ser esponja no sentido de experimentar todas essas vivências e, sabe, porque às vezes as pessoas dizem, Milene, mas eu tô aqui fazendo, isso não serve só para psicologia, né? Eu tô aqui fazendo mecatrônica, mas na verdade eu nunca gostei de mecatrônica, o que eu gosto é do IFE, e por isso eu tô aqui, eu sou feliz aqui, né? Mas aí essa pessoa tem que saber que nenhum conhecimento é só agregar, né? É conhecer pessoas, é experimentar uma coisa que não deu certo, é participar de um projeto, é sair, depois fazer outro, né? Então, da psicologia ou de qualquer área, assim, é fazer aquilo que tu deseja, né? Sem ficar botando muito, mas isso aqui eu não vou ganhar dinheiro, porque é claro que a gente vive numa sociedade que é capitalista, a gente depende de ter dinheiro como uma moeda de troca para poder adquirir, para poder se sobreviver, né? Mas é muito mais que isso, a gente precisa encontrar algo que, sabe, quando gira a chave e tu vai sentir isso, é aqui, esse é o meu lugar, e é fazer a diferença nesse lugar, seja assim, nunca é pequeno, né? Porque eu poderia pensar assim, eu tô trabalhando, mas é no IFE, o campus lá de Charqueadas é uma cidade pequena, as pessoas, quando eu cheguei aqui, não tinha nem o parcão como ele é hoje, né? Se vocês me perguntarem assim, Milene, o que tu sentiu mais falta aqui, não foi do shopping, não foi do cinema, não foi nada, eu fiquei em choque da pouca opção de lugares e de alternativas, assim, de atividades para os jovens, né? Então, eu acho que poder fazer alguma coisa, mesmo que aquilo assim, daqui a pouco, mas isso, não sei se é bem esse caminho que eu quero, bom, mas trilha, porque tu vai descobrir, né? Então, eu acho que, dependente da psicologia ou da área, assim, hoje ter a liberdade de poder escolher ser o que eu quiser ser e vai em busca e não desiste disso, né? Porque isso é lindo e nunca é um processo só lindo, né? Eu digo bonito porque também é sofrido, a gente se debate, a gente chora, às vezes a gente parece que a gente quer desistir, mas a gente segue, né? E vai ter uma hora que vai começar a vir esse retorno, assim, que é uma coisa que vale muito mais que qualquer artigo em revista, vale muito mais que qualquer prêmio ou dinheiro, né? É uma coisa de dar sentido para a vida da gente, né? E isso não, a gente um dia vai morrer, mas isso não vai morrer, isso vai ficar plantado em cada pessoa que passou por nós, ou num projeto que a gente fez, então é isso, assim, é poder abraçar essas coisas com tudo, assim, com a potência de cada mulher, que eu acho que todo mundo tem, né? Tem fragilidades, mas a gente é potente no desejo da gente, e ir atrás disso. Então, Milene, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi com certeza uma honra ter escutado um pouco da tua história. E se tu está assistindo o nosso vídeo pelo YouTube, deixa o teu like, comenta o que tu achou e compartilha com outras pessoas. E se tu tá escutando esse podcast no Spotify, compartilha com os teus amigos para mais pessoas escutarem a história da Milene. Muito obrigada.